Buenas tardes. Bom, a pedido do público, queria mostrar primeiramente a parte de peritônio. Peritônio eu tinha dividido em três slides diferentes: peritônio 1, 2 e 3. 1, vamos encontrar as relações primeiramente dos órgãos com o peritônio, como é que se classificam segundo isso. O peritônio 2, vamos ver os espaços que se relacionam com o peritônio. E 3, o peritônio 3, mostra principalmente a pequena cavidade peritoneal. Sim? Bom, primeiramente temos que ver que o peritônio é uma membrana que encontramos aqui no abdômen. Essa membrana é uma membrana serosa. Sempre quando escutamos que é uma estrutura serosa, uma membrana serosa, produz líquido. Então esse peritônio aqui é uma bolsa que se caracteriza por ter líquido na parte interna, ok? Bom, como eu falei, é uma bolsa. Então significa que essa bolsa tem folhas, sim? Então aqui estamos vendo as duas folhas que tem o peritônio. Primeiramente temos uma folha que se relaciona normalmente com as paredes, essa que está aqui por fora, sim? Essa folha que se relaciona com as paredes é chamada de folha parietal, sim? Toda essa aqui é chamada de folha parietal, ok? Bom, essa folha parietal se continua depois com a outra folha, que é a folha visceral, sim? Que é a folha que vai cobrir os órgãos, principalmente, como estão vendo aqui. Então, um peritônio, que é uma membrana serosa que produz líquido, tem duas folhas, uma que se chama parietal, que encontra relação com as paredes, e a outra que se chama visceral, que se relaciona com as vísceras, tá bom? E entre uma folha e outra, normalmente encontramos no meio uma cavidade. Aqui, por exemplo, estão vendo? Aqui tem outra. Sim? Entre uma folha e outra encontramos uma cavidade. Assim como era com a pleura, com o pericárdio, que tínhamos estudado no semestre passado. Da mesma forma, aqui no meio encontramos uma cavidade. Essa cavidade se chama cavidade peritoneal e dentro dessa cavidade peritoneal temos líquido peritoneal. Então, uma folha normalmente se desliza por cima da outra, assim como as outras membranas que já tínhamos estudado em anatomia 1. Bom, aqui eu vou mostrar de novo para vocês como é que dividimos as folhas. Essa que está em relação com a parede, tudo isso aqui se chama folha parietal, ok? Tudo que está em relação com a parede. E essa aqui que se relaciona com as vísceras, que se encontra ao redor das vísceras, se chama folha visceral. Bom, uma folha e outra se continuam. Não tem interrupção entre uma folha e outra, ok? Uma folha se continua com a outra. Por exemplo, aqui estamos vendo que é parietal, isso parietal, 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 e depois vá para o órgão. Aqui, quando entra em contato com os órgãos, falamos que é uma folha visceral, ok? Parietal está nas paredes, visceral está nos órgãos. Então, uma se continua com a outra. Aqui a parietal e aqui é visceral, ok? Então, uma folha se continua com a outra. Bom, como vocês estão vendo, normalmente entre as folhas, entre uma folha e outra, aqui temos que encontrar uma cavidade. Essa cavidade se chama cavidade peritoneal. E se observam, os órgãos não se encontram dentro da cavidade. Não, os órgãos simplesmente estão rodeados por o peritônio, mas não se encontra dentro dessa cavidade. Isso aí é muito importante. Os órgãos não se encontram dentro da cavidade e sim se encontram rodeados pelas membranas, mas nunca por dentro da cavidade, ok? É como se fosse que tínhamos, por exemplo, aqui um balão aqui nessa parte e os órgãos foram empurrando esse balão, sim? Simplesmente ficaram rodeados por ele, mas não se encontram dentro dessa cavidade. Se essa é a cavidade, aqui encontramos a cavidade, sim? Não vamos encontrar órgãos nessa parte interna, ok? Então, os órgãos se encontram rodeados por peritônio, mas não se encontram dentro da cavidade peritoneal, ok? Mas sempre temos uma exceção, e essa exceção se encontra nas mulheres, sim? Olhem aqui. Esse é o único órgão que realmente é intraperitoneal, ou seja, que se encontra dentro da cavidade peritoneal, que é o ovário, esse órgão aqui, sim? É o único órgão que se encontra dentro da cavidade mesmo, sim? Por exemplo, aqui nessa imagem estamos vendo a parte inferior. Eu sei que estamos vendo uma imagem masculina, mas aqui mais ou menos dentro temos que encontrar o ovário. O ovário é o único que se encontra dentro da cavidade peritoneal, ok?
encontramos, como eu falei, nas mulheres. Sim? No caso dos homens, o testículo fica na parte de fora, não tem nada a ver com a cavidade peritoneal, ok? Bom, aqui. Então, o único órgão que é realmente intraperitoneal é esse órgão aqui que se chama ovário, ok? E também uma pequena parte disso aqui. Essa estrutura que estão vendo aqui de forma tubular é a trompa de Falópio, sim? E essa partezinha aqui da trompa de Falópio, essa parte aqui, se chama infundíbulo, onde encontramos, parece os dedinhos que estão vendo aí, parecem dedos, sim? Os dedinhos. Isso aqui também se encontra dentro da cavidade. Então podemos falar que dentro da cavidade peritoneal encontramos o ovário e encontramos uma parte aqui da trompa. Essa parte se chama infundíbulo. Se chama infundíbulo. Então encontramos o ovário e encontramos o infundíbulo, ok? Sim? Muito bem. Agora, esses órgãos eu falei que praticamente empurram a bolsa e ficam rodeados por ela, ok? Esses órgãos vão formar algumas estruturas, justamente porque fazem isso que eu falei, que empurram e ficam rodeados pelas folhas do peritônio. Então vão formar algumas estruturas que chamamos de formações peritoneais. Vou mostrar aqui uma delas, por exemplo, para vocês. Aqui, acho que vou ser melhor no outro. Vamos a ver nesse aqui. Olha, aqui, por exemplo, vocês estão vendo um órgão, sim, que parece que praticamente empurrou, entrou por aqui, foi empurrando a parede e foi até aqui, sim? Então, ficou essa partezinha aqui por trás, sim? Como se fosse uma prolongação, né, do peritônio. Isso aí é uma formação peritoneal, sim? E temos três tipos básicos de formações peritoneais, ok? Temos quatro, realmente, se colocamos também as faces de coalescência. Um se chama meso, outro se chama biplom, outro se chama ligamento e por último temos a fáscia de coalescência, que é especial, ok? Mas temos quatro tipos praticamente de formações peritoneais. Vamos a ver o primeiro. Esse aqui se chama meso. O que é o meso? O meso é uma estrutura formada por folhas de peritônio que comunica as duas folhas. Aqui, por exemplo, estamos vendo um desenho que simboliza aqui o peritônio parietal, que estão vendo de laranja, e aqui o peritônio visceral, que estamos vendo de roxo, ok? Então, onde que se encontra o meso? O meso é esse que estão vendo de azul aqui, sim? Então, o meso faz o quê? O meso conecta une a parede com a víscera, sim? Une a parede com a víscera, une o peritônio visceral, parietal com o peritônio visceral. Isso aqui é um meso, sim? O meso é uma estrutura formada por peritônio que conecta o peritônio parietal com o peritônio visceral, sim? É essa partezinha aqui, sim? Ele está conectando dois peritônios. Esse peritônio, que é o peritônio parietal, sim? Com esse peritônio, que é o peritônio visceral. E isso aqui tem uma coisa muito importante. Dentro, normalmente, do meso, aqui por dentro, vamos encontrar vasos sanguíneos. Sempre vamos encontrar vasos sanguíneos. Dentro dos mesos encontramos vasos sanguíneos. Aqui, por exemplo, estamos vendo um meso que é chamado de meso colon transverso. Esse órgão que estão observando aqui cortado é o cólon transverso, ok? E o que acontece? Vou desenhar aqui o peritônio. Esse aqui é o peritônio parietal, sim? E vou colocar de branco o peritônio visceral. Esse aqui é o peritônio visceral, ok? Bom, os dois se encontram conectados por um meso. Esse aqui é o meso, aqui e aqui. Conecta o peritônio parietal com o peritônio visceral, sim? E esse aqui, então, do meio, na parte interna, temos que encontrar o quê? Temos que encontrar um vaso sanguíneo. Estão vendo que tem uma artéria nesse lugar, ok? Então, os mesos se caracterizam por ter na parte interna vasos sanguíneos, ok? Conecta o quê? Conecta uma víscera com a parede abdominal, sim? E se encontra formado por peritônio visceral, porque conecta peritônio visceral com peritônio parietal, tá bom? E temos diferentes tipos de mesos. Temos mesocolon transverso, esse é um. Aqui, por exemplo, estamos vendo mesentério. Os mesos são os que mais vamos encontrar no abdômen. Aqui, por exemplo, esse aqui é o colon transverso,
¿sí? Y esa estructura formada por peritônio que se llama meso, ¿sí? E o meso conecta essa parede com a víscera, ¿sí? O peritônio parietal com o peritônio visceral, ok? Esse aqui é o meso. E dentro encontramos vasos sanguíneos. Não temos que esquecer isso, que dentro vamos encontrar vasos sanguíneos. Aqui vemos o mesentério, o mesocolon transverso, que eu já tinha falado para vocês. Tenho também esse pequeno desenho que eu tinha feito para os alunos. Aqui temos que encontrar peritônio parietal, ok? Parietal, 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 tudo aqui. Aqui temos que encontrar peritônio visceral, sim? Os dois se encontram conectados por o meso. Esse aqui é o meso, sim? Conecta peritônio visceral com peritônio parietal. Conecta a víscera à parede, ok? E dentro sempre temos que encontrar vasos sanguíneos. Isso aí é o meso. Vamos para outro. Antes de explicar ligamentos, quero explicar um epiplom. Bom, então, o que é um epiplom? Já vimos que um órgão pode estar ligado a essa parede por meio de uma estrutura peritoneal que se chama meso. Dentro temos vasos sanguíneos. E o que é um epiplom? Um epiplom é uma formação peritoneal também, uma estrutura formada por peritônio que conecta dois órgãos. Se chamam epiplões. Sim? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o estômago, sim? É o órgão oco que encontramos no abdômen. E esse aqui é o fígado. Sim? É o fígado. Os dois se encontram conectados aqui por peritônio, estão vendo? Sim? Esse é um peritônio que está unindo víscera com víscera. Sim? O meso unia víscera com parede. Esse, por exemplo, é víscera com víscera, ok? E dentro sempre temos que encontrar vasos sanguíneos também, sim? Esse aqui é um meso, é um epiplom. Esse se chama epiplom menor, ok? O epiplom menor une, por exemplo, o hígado, como estão vendo aqui, com o estômago. E na parte interna temos que ter vasos. Isso é lei. Na parte interna temos que ter vasos. Epiplom menor, ok? Esse aí é um epiplom porque une víscera com víscera. Significa que une duas folhas viscerais, ok? Vamos a ver aqui. Aqui. Então, temos uma víscera aqui, temos outra víscera aqui. Esse é peritônio visceral e esse também é peritônio visceral. E se conectam aqui no meio, estão vendo? Sim, essa conexão aqui no meio. Esse é chamado de epiplom, sim? Isso é chamado de epiplom. E na parte interna temos normalmente vasos sanguíneos. Então, o epiplom é uma formação peritoneal que une duas vísceras, sim? E dentro, na parte interna, vamos a ter vasos, ok? Temos que ter vasos. Aqui, por exemplo, estamos vendo nesse desenho estamos vendo os dois que eu já mostrei para vocês. Aqui temos uma víscera e aqui temos a parede abdominal. Aqui temos peritônio parietal e aqui temos peritônio visceral, ok? E eles estão unidos por meio dessa formação peritoneal. Como se chama a estrutura formada por peritônio que une parede com víscera? É chamado de meso. Se chama meso aqui. E aqui no outro, na parte de cima, temos outro exemplo de outro tipo de formação peritoneal. Aqui temos peritônio visceral, aqui temos peritônio visceral, víscera com víscera. Se encontram unidos por meio desse peritônio. Essa estrutura peritoneal que une víscera com víscera se chama epiplom, ok? É chamado de epiplom. Lembrem que dentro sempre temos que ter vasos sanguíneos, ok? No meso também, sempre temos que ter vasos sanguíneos. Epiplom e meso temos que ter vasos sanguíneos. Isso é importante por quê? Porque se não temos isso, vamos a ter outro tipo de formação peritoneal, sim? Que eu pulei antes de mostrar esse, eu pulei diretamente para epiplom. Temos o ligamento. Um ligamento une qualquer um. Pode ser víscera com víscera ou pode ser víscera com parede. Sim, como se fosse um meso, como se fosse um ligamento, ok? Como se fosse um meso, como se fosse um epiplom, ok? O ligamento tem uma característica, não tem raízes vasculares, não tem vasos sanguíneos na parte interna. É como se fosse um meso e como se fosse um epiplom, sim? Une parede com víscera, víscera com víscera, qualquer um dos dois. Mas na parte interna não temos vasos sanguíneos. Isso torna essa estrutura, essa formação peritoneal, um ligamento. Olhem aqui.
Não tem nada a ver com tendões e coisas assim. Isso aqui é 100% peritônio, ok? Se chamam ligamentos. Aqui, por exemplo, temos uma víscera. Aqui temos uma víscera. Estão unidos por peritônio aqui. Sim? Peritônio visceral. Unidos os dois, ok? Pareceria ser um epiplom. Mas por que não é um epiplom? Porque aqui na parte interna não temos vasos sanguíneos. Se não temos vasos sanguíneos, automaticamente chamamos isso aqui de ligamento, ok? Aqui, por exemplo, temos outro peritônio visceral, peritônio parietal, sim? Unidos por meio de uma formação peritoneal, ok? Une parede com víscera. É meso, né? Deveria de ser meso, mas aqui na parte interna não encontramos vasos sanguíneos. Se não encontramos vasos sanguíneos, automaticamente chamamos isso de ligamentos. Só que temos muitas exceções, sim? Temos muitas exceções, mas a maioria deles não tem. Vamos a ver aqui. Aqui, por exemplo, esse é um ligamento, se chama ligamento gastroesplênico, sim? Une o estômago ao baço. Aqui, por exemplo, temos outro que é o ligamento gastrocólico, chamamos de ligamento gastrocólico, une o estômago com o cólon transverso. É a primeira parte de outro epiplom que se chama epiplom maior. Bom, então, já sabemos a diferença entre um ligamento, entre um epiplom e um meso, sim? Então, um ligamento pode ser como se fosse um epiplom, a forma de um epiplom, ou a forma de um meso, só que dentro não temos que encontrar vasos sanguíneos, e isso aí é chamado de ligamentos. E por último, temos um especial que se chama fáscia de coalescência. Em embriologia, provavelmente tinham estudado que o sistema digestivo tem uma fase desse processo embrionário, ele tem uma rotação intestinal. Alguns órgãos vão fazer uma rotação. E o que acontece com isso? Temos órgãos que originalmente tinham um meso. Lembram do meso? Meso é uma formação peritoneal que une a parede com a víscera. E dentro temos que ter vasos sanguíneos. Aqui temos tudo isso é peritônio parietal e aqui temos peritônio visceral. Eles estão unidos aqui por uma formação peritoneal que é um meso, ok? É um meso. Mas o que aconteceu? Nesse processo de rotação dos órgãos, alguns órgãos vão para trás, ok? Esse, por exemplo, originalmente o meso era aqui, ok? O órgão tínhamos aqui e o meso rodeava aqui, ok? Originalmente era assim. Mas o que aconteceu? Nesse processo de rotação intestinal, ele foi indo para onde? Para trás, sim? Foi para trás, como estão vendo aqui, nessa posição que estão olhando nessa imagem. E quando fazem isso, quando vão para trás, o que acontece? Esse peritônio parietal que está aqui se gruda a esse peritônio visceral que está aqui, formando uma estrutura um pouco mais fibrosa. Tem uma praticamente gruda uma folha com a outra, sim? Falamos isso coalescência, porque aconteceu uma cola entre um e outro, se grudaram entre um e outro, entenderam? Por isso chamamos de coalescência, ok? Originalmente eram mesos que foram para trás, se uniram uma folha com a outra e ficou uma estrutura mais rígida. E isso aí se chama fáscia de coalescência. Por isso eu fiz esse pequeno desenho aqui. Originalmente esses órgãos tinham um meso, como estão vendo aqui nessa imagem. O que acontece depois? O órgão foi indo para trás. Se em algum momento chega e faz contato com o peritônio parietal e um peritônio visceral com parietal, eles colam um com o outro e forma aí a fáscia de coalescência. Aqui estamos vendo a mesma imagem, olha. Aqui temos a víscera na parte da frente, na parte de cima, na parte de baixo temos a parede, ok? Esse aqui é peritônio visceral e esse aqui é peritônio, vou colocar de outra cor. Esse aqui é peritônio parietal, ok? O que acontece? Nesse processo de rotação, o órgão vai para trás, ok? Então, em algum momento, esse peritônio visceral faz contato com o peritônio parietal, grudando um com o outro. Acontece um colamento entre um e outro. Colam praticamente uma fáscia com a outra,
formando a fáscia de coalescência. Olhem aqui. Normalmente as vísceras que apresentam fáscia de coalescência vão ser fixos na parede. Sim? Essa fáscia de coalescência faz que essa estrutura seja fixa, sim? Não seja móvel, sim? Por culpa de que as vísceras ficam grudadas uma à outra. Ou seja, uma fáscia fica grudada uma à outra. Aqui, como estão vendo, o órgão era originalmente assim. Aqui estamos vendo o meso, que aconteceu depois, nesse processo de rotação, foi para trás. E o peritônio visceral se gruda com o peritônio parietal aqui, sim? Formando uma estrutura que se chama fáscia de coalescência. Eu posso reconstituir essa estrutura? Sim, posso. Posso colocar a mão por trás, ir separando uma folha da outra e reconstituir um meso. Mas saibam que quando estão unidos uma com a outra, a estrutura fica totalmente colada, ok? Então, vimos vísceras que vão estar rodeados por peritônio, vimos vísceras que vão ter fáscia de coalescência, vimos vísceras que estão dentro do peritônio. Por isso é que normalmente classificamos os órgãos em 4 tipos diferentes. 3, realmente, 4. Temos que são os órgãos peritoneales ou peritonizados, sim? Alguns falam peritoneales, outros falam peritonizados, a mesma coisa. Esses órgãos peritoneales ou peritonizados são órgãos que se encontram cobertos por peritônio, sim? Se chamam órgãos peritonizados ou peritoneales, ok? Depois temos alguns órgãos que ficam por trás do peritônio, tipo o rim, por exemplo. O rim está praticamente aí na parte posterior, na região lumbar, ele está aí, e na frente dele passa o peritônio parietal, ok? Então ele fica por fora. Esse tipo de órgãos são chamados de órgãos retroperitoneais ou extraperitoneais também são chamados. Aqui, por exemplo, estamos vendo isso. Aqui está o rim, sim, e o peritônio parietal passa na frente. Não recobre totalmente o órgão, sim? Então o órgão não se encontra coberto por esse peritônio. Então falamos de órgão retroperitoneal porque está por trás do peritônio, ok? Depois temos órgãos que se encontram dentro do peritônio, dentro da cavidade peritoneal, que era um único órgão que encontramos aí, que é o ovário, lembram? O ovário é o único órgão que se encontra dentro dessa cavidade, então é chamado de intraperitoneal, ok? Bom, e essa classificação aqui, por isso que eu falei 3, 4, depende do livro, sim? Temos órgãos que, por exemplo, têm fáscia de coalescência. Um órgão que tem fáscia de coalescência, o que acontece? Esse órgão parece retroperitoneal, ou seja, parece que está por trás do peritônio. Se vocês olham e parece que está por trás do peritônio, sim? Mas vocês colocam a mão por trás e vão encontrar esse espaço aqui, onde uma folha colocou a outra, lembram? Então, dá para reconstituir. E aí vocês vão perceber que não é retroperitoneal, que não está por trás do peritônio, que realmente está coberto por peritônio. Por isso são chamados de retroperitonizados. Sim? Os que têm fáscia de coalescência são chamados de retroperitonizados. Retroperitoneal é que está por trás do peritônio. Peritonizado peritoneal significa que está coberto por peritônio. E intraperitoneal significa que está dentro do peritônio. Sim? Então por isso que eu falei que podemos ter mais ou menos 3 ou 4, dependendo do livro que normalmente pegamos para ler, né? O retroperitonizado alguns não colocam, né? E é isso. Então se se encontra coberto por peritônio normal, assim, tem um ligamento, tem um meso, chamamos normalmente de peritonizado. Aqui, por exemplo, estamos vendo um epiplom, sim? Epiplom, e esse aqui seria um meso. Como eu sei que isso é um epiplom e isso é um meso porque tem vasos sanguíneos, sim? Se não tivesse, seriam ligamentos, ok? Aqui, por exemplo, estamos vendo, esse aqui seria um meso. Se não temos vasos sanguíneos, seria um ligamento, ok? E esses são órgãos peritoneales peritonizados porque se encontram cobertos por peritônio. Se encontramos por trás, são chamados de retroperitoneal, sim? Se encontram dentro, intraperitoneal, e se tem fáscia de coalescência, retroperitonizados, ok? Parecem retroperitoneais, mas se encontram peritonizados, tá bom? E é isso.
Esse aqui corresponde o primeiro slide de peritônio 1, ok? Vou estar tentando fazer os outros também para que possam entender um pouco melhor também as cavidades.